Nesse momento, eu estou em um quarto de um hotel, numa das cidades de Rondônia, pois eu estou andando de cidade em cidade no estado de Rondônia. E é surpresa o que está acontecendo. Nesse momento, hoje é 13 de julho de 2024. Eu estou alegre. Você pode me perguntar, você está alegre? Sim. E tem mais. Para você que não sabe, estão apedrejando todas as minhas coisas. Entraram na minha casa, na minha fazenda, pessoas que dizem que aceitaram o IAU, tá? E se levantou contra a obra de IAU. Isso eu já sabia que era notório que iria acontecer, que dentro do povo que ia aceitar, a maioria ia levantar contra a verdadeira obra, pois de todos que iam aceitar a verdade, apenas 7, quase 8% ia ficar. Os demais iam se levantar contra a gente. Ou seja, de cada 1.000 pessoas, apenas mais ou menos 80 pessoas entrarão no reino agora. Isto é, de cada 1.000 que conseguem enxergar que o nome verdadeiro é Iau. Porém, desses 1.000 que enxergar que o nome verdadeiro é Iau, apenas mais ou menos 80 pessoas vão entrar no reino. E as 920 levantarão de forma brusca, feia, contra a obra de Iau. Isso é o que foi mostrado para mim lá bem atrás. E está acontecendo. Então, para vocês terem uma ideia, as pessoas estão levantando contra a obra, não conseguem entender, não conseguem enxergar qual é o projeto e o processo de IAU no mundo. E aí julgam as coisas sem saber de que se trata e estão praticando barbaridades. Para vocês terem uma ideia, entraram na minha propriedade, na minha fazenda. Eu sei de que se trata, sei quem entrou, porém eu não posso dizer. Sei que é a pessoa que diz que aceitou IAU, tá? E arrombou janela, né? Lá na minha fazenda, roubou um notebook novinho que eu tinha comprado para a obra de IAU. Inclusive, eu nunca tinha colocado a mão naquele notebook para nada. Quem utilizava ele era a Rafinha e o Luquinhas com as coisas de IAU, tá? Esse notebook era um dos melhores que eu comprei, dos mais caros, né? Levou um inversor de bateria que eu tinha pago mais de R$5.000 à vista. Levou mais umas outras coisas e fez uma baderna, uma bagunça na minha casa, na minha fazenda. Isso tarde da noite. Ou seja, pessoas que conheciam a minha casa. Não é gente estranha. E a gente sabe quem é, porém não pode falar. Então, na outra propriedade minha, quebraram janela, quebraram cadeados, abriram a casa toda e fizeram uma baderna. Estão destruindo muro, paredes. Na outra propriedade, arrancando alicerce, quebrando tijolo, a coisa está feia. E aí você pode dizer, mas com tudo isso você está dizendo que você está alegre? Eu digo sim, porque Iau me mostrou que eu teria que passar por tudo isso. Iau disse para mim, Juarez, o povo é ruim. Você está pensando que o povo é você? Antes de você receber o poder total, você primeiro vai ter que conhecer todo o povo.
Você vai ter que passar todo o processo. O povo vê a gente como ovelhas, mas no fundo são lobos devoradores. Observa que quando Yahushua no passado disse assim aos discípulos: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. A coisa é feia, a coisa é séria. Observa quem matou Yahushua no passado. Os seus próprios irmãos hebreus. Quem era, vou falar o nome que eles colocaram na Bíblia, que esses nomes estão trocados, Judas Iscariote. Um que andava com Yahushua. Mas foi só ele que traiu Yahushua? Não, colocaram na Bíblia que foi só ele, foi vários. Yahushua foi traído por vários. E a história se repete. O povo de hoje é o mesmo povo de antigamente. As pessoas julgam as coisas sem saber o que está acontecendo. Colocaram na Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e aí estaremos sempre com o Senhor. Observa. Senhor é Baal, Deus é Zeus, a maior estátua do país da Grécia. Essa história inventaram. Uma geração são 100 anos. Falaram para aquele povo esperar que ele ia vir nas nuvens, morreram todos e ele não veio para nenhum deles. Aí veio uma outra geração, a mesma coisa. Passaram-se 20 gerações, a mesma coisa. Porque 2024 dá 20 gerações. Sabe quando isso vai acontecer, ele vindo nas nuvens dessa forma? Nunca. E se inventaram. 2 mulheres estão moendo no moinho, ou 2 homens moendo no moinho, um será levado e deixado o outro. Quem são os dois? Como 2 mulheres ou 2 homens vai moer no moinho a mesma coisa, ao mesmo tempo? Não tem como. Acontece que você são os dois. O teu corpo, isso vai ficar no cemitério. E você sai do corpo e vai embora. O corpo é um e você é outro. E Yahweh me mostrou que os homens e as mulheres precisam vestir as vestimentas reais. Que vestimentas são essas? Essa aqui? Pano? Não. Não. Tem pessoas que estão preocupadas com roupas, essas roupas aqui. Esquece de se preocupar com as vestes reais. Que é a veste que veste você, que não é o teu corpo. Que veste os teus pensamentos, a tua mentalidade, a tua cabeça. A coisa é séria. E Al não tinha como pegar alguém lá de cima e colocar no meio do povo. O povo não ia aguentar, não ia ficar ninguém viva ou vivo. Olha, Yahweh sabe como trabalhar. E das outras vezes também não foram diferentes. Não. O homem nasce na inocência, um homem. Observa que está escrito: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, o Filho do Homem. Então não é Filho do Espírito Santo que inventaram. Ele nasceu de homem e de mulher. Eu nasci de homem e de mulher no meio da Igreja Católica, praticando o que os católicos praticam. Depois eu fui para as religiões, Assembleia de Deus, etc., praticando o que as religiões praticam.
Teria que passar todo o processo no mundo. E ainda estou passando, não terminou o processo. Para depois fazer um trabalho. E o trabalho será feito. Tudo o que está acontecendo comigo é assim mesmo. Teria que acontecer. Eu estou passando um processo pesado na justiça. Teria que passar por isso, é protocolo, teria que cumprir. Assim como eu tive que passar pelas religiões, eu tenho que passar todo o trâmite, conhecendo como funciona a justiça aqui do reino de Satanás. Então o que acontece? Aí eu falo para Sara assim, Sara, eu estou alegre. Estou alegre. Porque tudo que Yahweh me mostrou está cumprindo ao pé da letra. Agora, eu vou ler uma passagem aqui, eu estou em um quarto aqui de hotel, que a lâmpada é bem fraquinha, então eu tive que usar a lâmpada do celular. Eu vou mostrar para vocês como os homens não têm capacidade de nada. Os homens são cegos. Eu puxei da câmera do celular aqui uma passagem que está em Mateus, capítulo 7. Observa, não julgueis, não julguem, não serão julgados. Não julgueis a ninguém. Por quê? Vamos lá? Não julguem, não serão julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Será que você tem capacidade de julgar alguém? Você fica olhando um cisquinho no olho do teu irmão ou da tua irmã e não consegue ver a trave que está no teu olho. Olha a sua situação. Olha a riqueza onde você morava e o seu estado que você vive hoje, tendo que comer, ir ao vaso sanitário, passar pela prisão carnal, sendo que você antes vivia numa imensa riqueza que não está no seu conhecimento hoje, porque você caiu das alturas e desceu para o inferno. O teu corpo é um inferno. Você sente nele dores, aflições e tribulações. Ainda tem que trabalhar como escravo para o sustentar. Está escrito, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ali está falando de você confiar em você mesmo e dizer eu faço, eu posso. Tem pessoas que colocam a confiança em si próprio, esquece que se der uma dor de barriga, ele logo está pedindo pinico. Se der uma terrível dor de cabeça, ele não aguenta nada. Se der uma caganeira, ele tem que correr para o vaso. Eu já vi na porta de um banheiro uma frase, lá fora você é um machão, mas aqui você caga. As pessoas não conseguem enxergar o seu estado miserável e ficam julgando sem saber o que está acontecendo. Eu vou ler uma passagem. Como aqui está turvo, eu vou usar a lâmpada do outro celular para me ler. Será que você consegue saber como Yahweh trabalha? Será que os pensamentos de Yahweh não são além do que você pensa? Será que você tem capacidade de julgar aquilo que Yahweh determinou que tem que ser feito? Será que você tem capaz de julgar a minha pessoa ou julgar o teu irmão ou a tua irmã?
Será que você tem capacidade, tem poder para isso fazer? Eu vou ler uma passagem aqui que ela é verdadeira. Para você ver o quanto você não sabe de nada. Está manipulada, que está tudo adulterado, as literaturas, mas o conteúdo dela em si é verdadeiro. Trata-se do livro de Oséias. Vou falar do jeito que está na Bíblia. Esse nome não é esse, o verdadeiro nome é outro. Mas vamos deixar assim. Capítulo 1 de Oséias. Observa. Está tudo adulterado, mas o conteúdo é verdadeiro. Aqui colocaram um título maligno, errôneo. Olha o título. Casamento simbólico de Oséias. Idolatria e corrupção de Israel. Ameaças e promessas de perdão. Casamento simbólico, coisíssima nenhuma. Esse casamento aqui, ele é verdadeiro. Não tem nada de simbólico. E eu sei de que se trata. Será que você sabe dizer para mim quem é esse homem aqui que se chama de Oséias na Bíblia? Será que eu sei de que se trata? Será que esse homem não é o Juarez Cardoso Vital? Observa a palavra de Jeremias no capítulo quando o Ialro fala com ele, desce a casa do oleiro. Ou seja, o profeta Ialro, que eles colocaram o nome para Jeremias, dando énfase a um demônio, Ialro fala assim, levanta-te e desce a casa do oleiro. Observa que Ialro é o mesmo Yahushua. Ele desceu às partes mais baixas do mundo. O oleiro é Satanás. E a obra que ele estava fazendo, o vaso que ele estava fazendo de barro, quebrou na mão dele. Qual é o vaso de barro? Ensinaram a vida inteira que o homem foi feito de barro. Aí apareceu o Juarez Cardoso Vital provando que o homem foi feito das águas. Quebrou o barro. Para você que está ouvindo a primeira vez, assista o vídeo. Será que a história de Adão e Eva é verdadeira? O homem foi feito de quê, Juarez? De 3 elementos. Água, ar e fogo. Água, ar e fogo. Mais de 70% do teu corpo é água. Sem o vento você não respira, você não tem vida. Sem o ar. E essa faísquinha de fogo está lá em Jó, capítulo 5, versículo 7. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Você é uma faísquinha de fogo que é a semelhança de Ialro. O homem foi feito de ar, de fogo e de água. É a trindade verdadeira. O homem são 3. Água, vento e fogo. Se você der ouvido a Ialro, aderir a ele por completo, você se torna um fogo positivo, limpo e perfeito, que prospera em tudo. Se você aderir a Satanás, Satanás consegue inverter e o fogo estranho toma conta de você. Aí você fica sendo algo negativo. É assim que funciona. Mas vamos a Oséias. Então, o Jeremias desceu à casa do oleiro e Ialro, Juarez Cardoso Vital. Observa a prova que o Messias é o mesmo Yahushua, que Jeremias é o mesmo Yahushua. Capítulo 11, versículo 19 de Jeremias. Olha o que Jeremias fala no capítulo 11, versículo 19.
Eu era como o manso cordeiro que é levado à matança. Não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto. A ele cortemos, nascemos fora da terra dos viventes, e não haja mais lembrança ou memória do seu nome. Mataram o Messias, que é o mesmo Jeremias. Consumiram os frutos, os verdadeiros ensinamentos que foi anunciado naquele tempo antigo. E não deixaram nem lembrança do seu nome. Arranjaram outro nome. Jesus, maligno. O nome é Yahushua. A cada vez que passei pelo mundo, fui identificado com um nome diferente, porém todos os nomes tendo vínculo com Yahweh. Yahweh aos poucos vai me mostrando algo profundo, e eu cada vez mais me elevando. Yahweh cada vez mais me dando sabedoria. Será que o nome de Juarez no passado era Abraão? Não. Aí eu vou para as literaturas, Yahweh Abraham. Aí Yahweh vem mais profundo, Yahweh Abrahu. Ul Supremo. Yahweh Abrahu. Yahweh Abrahu. Como pode? Como pode, né? Vocês são inteligentes, têm capacidade de julgar o que está acontecendo. Eu não tenho essa capacidade. Eu sou aprendiz de Yahweh. Noé, que você chama de Noé, é o mesmo Juarez. Observa que lá está escrito: esse homem consolará o povo. Será que eu estou inventando? Será que não tem um trâmite, um processo para se passar, para chegar até aonde tem que chegar? José do Egito, o mesmo Juarez, e Al-Saf, passou por prisão na inocência. De novo, na inocência estou preso. Só que ele saiu da prisão para ser governo do Egito. Eu vou sair da prisão para ser governo mundial. Você duvida? Aguarda. Porque vão abalar as potências do mundo inteiro. Porém, tem um trâmite, tem um processo para se passar. As coisas não acontecem antes da hora. Eu fico querendo adiantar o sinal, mas Yahweh fala: Juarez, vai com calma. Calma, Juarez. Espera mais um pouco, Juarez. Calma. Yahweh está dando tempo para que cheguem todos aonde tem que chegar. Porque tem um povo no mundo que a mensagem verdadeira tem que chegar neles. Eles estão dormindo e têm que ser acordados. E Satã está prendendo para que não chegue a mensagem nas pessoas. Ele está lutando. Ele sabe do que vai acontecer. Ele sabe que Yahweh está comigo. E ele sabe que Yahweh vai me usar para abalar o mundo inteiro. Satã sabe disso. Eu não estou inventando. Agora, de forma automática, quem praticar os erros vão ter que pagar. Não tem meio termo. As religiões ensinam que o homem está todo cagado. Se aceitar o Deus e o Jesus dele, que acabou tudo. Não é bem assim, não. Não. O cara me matava, roubava, estrupava, fazia e aprontava. E aceitou Yahweh, já resolveu o problema dele. Negativo.
Apenas ele vai pagar de uma forma mais fácil se ele aderir a Yahweh de verdade. Yahweh vai maneirar para ele ir pagando. Mas que tem que pagar, tem. Não existe essa, não. Seja A, B ou C, todos pagarão pelos seus erros cometidos no mundo. Por isso, quando eu vejo alguém hoje numa cadeira de rodas, eu fico calado. Ele não foi para uma cadeira de rodas por acaso. Alguém nasceu cego dos 2 olhos, eu fico calado. Você sabe o que ele vem aprontando no mundo nas vezes que ele já passou pelo mundo? Ah? Ele ou ela? E aos poucos vai me amadurecendo e me fazendo saber a maldade dos homens no mundo. Olha, é profundo. Vamos ao livro de Oséias. Será que esse Oséias aqui não é o Juarez Cardoso Vital? Será que essa história aqui, toda ela é mentira? Lógico que não. E aí você vai conseguir julgar o que eu vou dizer aqui nessa história? Quem foi Jó do passado? Juarez Cardoso Vital. O nome dele é Yuvli. Eu venho sofrendo desde o começo. Só que eu estou prestes a receber o poder. Tá? Por enquanto, eu estou um homem igual a você. Passando os mesmos sofrimentos, as mesmas dores, lutas, aflições, eu tenho que aguentar. Mas isso é provisório. E Yahweh está me preparando para a obra. Chegará o momento que vamos agir. Meu amigo Gaburulo, que você chama de Gabriel, na Bíblia colocaram anjo, arcanjo, né? Gabriel, Gaburulo, Miguel, Micaúl. Eles são os mensageiros de Yahweh que vão dominar o mundo aqui. E eu sou apenas um ajudante. Porque eu mesmo não vou fazer nada. Quem vai administrar tudo vai ser os mensageiros das alturas. Eu vou apenas cumprir ordens deles. Porque eu sou limitado. Eles estão acima de mim. Hoje, eu estou lá embaixo. Eles estão lá em cima. E eles vão me levantar. E Yahweh autorizou eles me preparar para a grande obra que vai vir. Abalará o mundo inteiro. Mas vamos lá, Oséias capítulo 1. Está tudo adulterado. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias. Senhor sabemos que é Baal, já não bate. Mas vamos lá. Filho de Beri, esses nomes estão todos adulterados. Vou ler da forma que está na Bíblia, depois eu vou resumir. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Observa, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Eu não vou aprofundar na leitura, não, eu vou resumir. Então, você pode estar me perguntando assim, mas Juarez, que história é essa? Então Yahweh, que é puro e perfeito, mandou o profeta casar com a prostituta.
Sim, sim, sim. Eu casei com a Igreja Católica. Aham. Nasci nesse mundo aqui, no berço dela. As religiões são filhas dela. A grande prostituta do Apocalipse 17. A Igreja Católica. Eu tive que mergulhar na prostituição aqui, total. E ter filhos de prostituição no meio. Filhos de prostitutas. Porque todas as religiões do mundo são prostituição perante algo. Quem inventou religião foi Satanás. E Yahweh vai levantar um povo limpo de mãos e puros de entendimento. Pessoas que não pegam nada de ninguém. E que também não julga a ninguém, não defama ninguém com a sua língua. Yahweh levantará um povo sincero, correto, do meio dessa bagunça aqui. E esse povo entrará no 7º milênio. Tomará um banho e fará o resgate de toda a população que vão ir para a escuridão. É só assistir o vídeo Um Paraíso na Terra que você vai entender. Ou seja, eu deixei as alturas e mergulhei na prostituição. Eu tive que passar por todo o processo. Observa. Você julga as coisas, você não sabe de que se trata. Você não tem nem ideia do que está acontecendo. E na hora que ao me utilizar por completo, a hora que vencer o processo, e ao vai me utilizar por completo, aí vai abalar o mundo inteiro. E você vai gemer de dor, você que se levanta contra a minha pessoa, dor do arrependimento. Você vai dizer assim, que cagada que eu fiz, que burrice que eu fiz. Levantei contra o Ser Supremo, que criou todas as coisas. Aí você entrará num inferno pior do que esse, que é o inferno da consciência. Porque Yahweh vai abrir o teu entendimento por completo. E ele vai ver o sacrifício que eu venho fazendo há várias gerações. São 17 gerações. Para lhe salvar, para lhe ajudar, para lhe tirar das mãos de Satanás. E você se levanta contra a minha pessoa. Achando que você é sábio, que você é capaz, que você é importante, que você tem capacidade. Observa que a cada momento você fica mais longe do berço e mais próximo ao caixão, ao cemitério. Será que você não vai ter que prestar conta perante a Yahweh de tudo o que está acontecendo? Eu disse, o pessoal da polícia pega alguém do meio deles, coloca junto lá dos caras que fumam droga, para fumar droga junto com eles, utilizar droga junto com eles, joga na bebedeira junto com eles, joga no meio dos roubos junto com eles, para descobrir toda a situação ao pé da letra, para depois pegar todos os bandidos. Yahweh já conhece tudo, mas eu não conheço nada. Eu sou aprendiz. Yahweh me faz passar todo o processo no mundo e obedeço ordem ao pé da letra. Eu disse a Sara uma palavra pesada. Falei, Sara,
Se ao mandar eu comer bosta de gente, eu vou comer bosta de gente. Eu não tenho que querer, eu tenho que obedecer regras. Vocês não têm nem ideia do que eu já tenho suportado. Coisas difíceis. Eu ficar sabendo, eu tenho que fazer isso? Tem. Mas meu pai, tem. Mas Nial, eu tenho que praticar isso? Tem. Nial, eu tenho que fazer isso? Tem. Eu vou lhe preparar, mas para você ficar preparado, você tem que passar por várias situações. Vai chegar o momento que você vai ficar livre de toda essa situação. Mas para isso acontecer, você tem que ter paciência e calma. Só que eu lhe dou uma garantia, você vai vencer todos os obstáculos. E eu te colocarei como Pai das Nações. Veja bem, não vou ser Pai das Nações, vou ser colocado como se fosse Pai das Nações. E a Sara, que você tanto critica, como a Mãe das Nações. Inclusive, a gente está com um processo na Justiça para mudar o nome de Cícera para Sara. E eu também, logo em seguida, depois que eu mudar o nome dela, eu vou entrar na Justiça e vou consumir também com o nome Juarez. Eu vou colocar o meu nome original no meu documento. Que daí eu vou casar no civil com a Sara. Mas há uma necessidade e tal, por causa da língua do povo. E tem mais, vou casar com ela com comunhão total de bens, para tudo que eu possuir ser dela também, porque ela é a minha legítima esposa, eu não estou inventando. E tem uma, daqui 100 anos, eu vou estar aqui nesse mundo e ela também. Daqui 200 anos, eu vou estar aqui nesse mundo e ela também. Daqui 500 anos, eu vou estar aqui no mundo e ela também. Daqui 800 anos, eu vou estar aqui no mundo e ela também. Nós vamos ser renovados. A Sara vai virar uma mocinha, uma menina. E eu vou virar um menino. E ao nos vai fazer mudar tudo. O velho ficará novo. Colocaram na Bíblia que o leão brincará com a criança. Isso é verdade. Haverá um novo céu e uma nova terra. O nome céu é derivado de Seol, que é o mesmo inferno. Então haverá um novo inferno. Sim. Para quem não aceitar Yahweh, ele vai para um outro sistema que é novo, onde não tem corpo carnal, que é o inferno. Onde ele vai desejar morrer e não morre, enquanto não pagar tudo o que fez de errado, para depois voltar aqui, como eu disse no vídeo, um paraíso na terra. É um novo céu, ou seja, um novo inferno. E a nova terra? Aí que é profundo. Hoje eu disse a Sara, 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 o povo está dormindo. Vai haver uma grande destruição no mundo. Para se construir uma casa nova, tem que desmanchar a casa velha e limpar o terreno. Tem pessoas que dizem assim, mas não vai ser tudo destruído aqui? Vai ser destruído o que está errado. Mas será construído um novo reino aqui. E a gente vai reinar nele. E algo vai reinar nesse mundo aqui. E eu apenas vou ser um colocado por ele no mundo para comandar as nações aqui. Mas vai ser só eu? Lógico que não. Uma andorinha sozinha não faz verão. Micaúlo e Gaburulo, que são os grandes comandantes, eles vão utilizar 142 mil
e vão levantar esses 142 mil como governantes do mundo aqui. E mais um outro povo que virá após eles. O segredo é profundo, é o maior do mundo, mas vai ser dado um basta em toda a corrupção mundial. Vai acabar tudo que está errado no mundo. Mas para isso acontecer, vai haver algo profundo no mundo. Os seres satânicos, eles estão querendo destruir muita gente. E vai ser permitido. Porque o povo aceitou a Satanás e se entregou a ele. E Yahweh não é contra a vontade do povo. Então Yahweh, você está achando que Deus é bom, Jesus é bom, Jeová é bom, Emanuel é bom? Você está gostando do reino dele? Então vá ficar com ele mais um tempo lá no outro sistema. Porém aqui nós vamos dar um basta no governo dele aqui. Desses seres aí que estão enganando vocês. Atos 4:12, só há um nome pelo qual se possa salvar. Só há um nome pelo qual se possa salvar. Atos 4:12. Satanás tirou o nome das Escrituras e implantou os nomes dos seres que governam o mundo. Tirou o nome dos seres que pertencem a algo e colocou o povo para invocar os nomes representando os seres de Satanás. Isso é forte. Existe um livro que chama de São Supriano. É maligno esse livro. Eles falam o livro da capa preta, São Supriano. Esse livro aqui também tem a capa preta. Esse livro chamado Bíblia também é o livro da capa preta. Esse livro foi feito para que ninguém salvasse. Se Al não me manda de volta ao mundo aqui, ninguém salvaria. Porque todos iam continuar adorando Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, eterno, que é um demônio, é o Deus éter, dando glória, glória é uma deusa satânica, vitória é uma deusa satânica, graças, 3 deusas gregas, as filhas de Zeus, Deus, a maior estátua do país da Grécia, que é Zeus, o Jesus, que é um demônio. Observa que a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, e lá em Israel não tem J até hoje. O nome Israel é maligno. Trocaram tudo, está tudo misturado, tem poucas verdades nesse livro e muitas mentiras. Foi feito para enganar a raça humana. E baseado nesse livro, Satanás inventou as religiões e enganou a população do mundo inteiro. Yahweh me levantará e serei colocado como pai das nações, e a Sara como a mãe das nações. Estou passando lutas, aflições, agonias e tribulações, porém tendo certeza de vencer toda a batalha. Agora, se você me perguntar, Juarez, você quer o mal das pessoas? Eu não quero o mal de ninguém. Porém, de forma automática, todos que se levantarem contra mim vão sofrer, porque estão levantando contra Yahweh. Porque eu sou enviado de Yahweh no mundo. Está escrito na Bíblia, eu vou falar do jeito que está, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. O que é errado aí é o nome Senhor, que é Baal. Ai daquele que tocar no ungido de Yahweh. Eu sou ungido de Yahweh. Você acreditando é, você não acreditando é. E essa palavra ai, ela dói. Ai. Acontece que você está querendo um Juarez certinho aqui. E Yahweh não me colocou aqui para andar certinho não, tá?
Se fosse para colocado para andar certinho, não tinha nascido na igreja católica, não tinha passado pela Assembleia, pela igreja Filadélfia da última hora, nunca tinha comido carne de porco, nunca tinha rezado o texto de joelho, não tinha sido batizado na igreja católica, crismado na igreja católica, não tinha andado em procissão na igreja católica, não tinha comido carne de porco. Eu vim para passar pelo todo o sistema. Gente, vocês têm que acordar e largar de ser tapados. Eu fui colocado no meio da tranqueiraiada, da sujeiraiada. Comer lixo. Eu vim para o mundo para comer lixo. E ainda estou comendo lixo. Estou praticando ainda coisas erradas. Ou não? Estou. Eu tenho que terminar o meu processo. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso determinar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu tenho que aguardar o que Yahweh me determina e obedecer. Eu não tenho que obedecer o seu achar, o seu pensar. Não. Eu tenho que obedecer Yahweh. A Sara fica perplexa, não é, Sara? Fico sim. Inclusive eu estou aqui escutando esse vídeo e minhas lágrimas caem porque eu sempre li a história de Oséias e a história de Oséias me doía. Porém eu não sabia o que eu estava lendo e hoje eu tive o entendimento de tudo. É tão forte saber a experiência que Yahweh faz com Juarez. E muitos não vão conseguir agora entender nada, vão sofrer porque não vão conseguir enxergar nada agora. Vão chorar na escuridão. Bem-aventurado que consegui agora, meu irmão. Eu sinto uma dor tão profunda em mim que o povo vai chorar na escuridão. Essa é a verdade. Aí a Sara, ela tem balançado, porque ela está vendo as coisas acontecendo na íntegra. Aí a Sara, ela sabe que eu sou um homem sem maldade. Sei, sim. A Sara sabe que eu sou um homem sem perversidade. Sim. Eu sou um homem bem simples. Eu não quero o mal de ninguém. Porém, o ímpio por si se destrói. Se você voltar atrás e se entregar para Yahweh, você paga os seus erros com facilidade. Mas tem que pagar. Mas se você aprofundar praticando coisas erradas, a sua situação só vai piorando. E depois vai para o outro sistema. E lá é triste, é feio, é pior. Tem pessoas que nas tribulações, na inocência, falam assim, eu vou dar um fim na minha vida. E se mata, se enforca. Essa pessoa não sabe a besteira que fez. Na hora que ela acaba de sair do corpo carnal aqui, ela entra num inferno pior do que esse. E aí ela perdeu a oportunidade de pagar com mais facilidade e um corpo carnal vai para um sistema pior. Eu louvo a meu Yahweh porque conheço a verdade. Eu louvo a meu Yahweh por ter colocado a Sara no meu caminho. A Sara sabe o quanto eu gosto dela. Sim. Também louva meu Yahweh também por ter entrado na vida do Juarez. Pois nunca encontrei, desde que estou nesse corpo, alguém que me tratasse tão bem, que me compreende, que me escuta e me tem me dado força para me seguir esse caminho. Eu nunca tinha encontrado, gente. Nem mesmo a minha mãe, que me carregou 9 meses dentro da barriga dela, não me deu o ensino, não me deu o carinho que o Juarez tem para mim. Juarez para mim não é só um esposo, como alguém pensa que eu tô com ele por causa de sexo. Não. Ele é meu irmão, meu amigo. E eu considero isso nele, sabe? Mais do que esposo. As pessoas não sabem de que se trata. O segredo é grande. É o maior do mundo. Você que abraçou Yahweh de verdade, que está sofrendo lutas e aflição, sofra calado, sem murmurar. Não reclama de nada. Aguenta as consequências, calado. Yahweh está lhe vendo.
Ele lhe conhece. Ele sabe as suas necessidades. Na hora certa, no momento certo, as portas se abrirão e você repousará com Yahweh no novo reino. Entraremos no 7º milênio, não está longe, e nele repousaremos e gozaremos com Yahweh os perfeitos prazeres. Algo jamais visto, pois Yahweh é a força do poder, é a força maior, e Ele cuidará de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Inscreva-se no meu canal, Juarez C. Vital, para que o YouTube recomende esses vídeos a outras pessoas. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Eu louvo meu Yahweh. Que assim seja.